Chegamos ao final de uma dramática semana de guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no sábado, dia 28, e quase que imediatamente decapitaram a cúpula política e militar do país. Os iranianos têm um arsenal que construíram a partir da Guerra dos 12 Dias do ano passado. Acrescentaram mísseis e drones aos seus estoques e lançaram esses armamentos contra os israelenses e contra as bases americanas no Oriente Médio. Mas desde então, os iranianos decidiram ampliar a guerra. Foram fechados os estreitos de Hormuz. Petróleo do Golfo Pérsico deixou de abastecer o Ocidente e elevou significativamente os preços do barril de petróleo e, consequentemente, da gasolina. O Irã decidiu ampliar o escopo da guerra. Em lugar de atingir somente bases americanas no Golfo, passou a atingir também os países árabes do Conselho de Cooperação do Golfo. Assim, Abu Dhabi, Emirados Árabes, o Catar, o Bahrein e a Arábia Saudita foram todos atingidos por mísseis e drones iranianos. Pode parecer absurdo, mas os Emirados Árabes Unidos foram atingidos por 3 vezes mais mísseis e drones que o território israelense. O Catar, o aliado quase que incondicional do Irã nos últimos anos, decidiu que tinha o direito de retaliar o Irã contra o ataque que sofreu. Assim, o Oriente Médio está em chamas. Esta guerra mostra claramente a superioridade militar do Ocidente, da tecnologia ocidental. Israel e Estados Unidos lutam fundamentalmente com armas produzidas pelos americanos, muitas vezes melhoradas com tecnologia israelense. Os iranianos atacam e se defendem ou com produção própria ou com equipamentos produzidos pela Rússia e pela China. E o resultado é muito claro. Os céus do Irã estão à disposição dos aviões americanos e israelenses. As defesas antiaéreas foram totalmente dizimadas num primeiro momento, já em junho do ano passado, e agora as novas instalações também foram destruídas. Houve, pela primeira vez, combates diretos entre aviões americanos, especialmente o F-35 de última geração, e aviões russos que são considerados relativamente obsoletos quando comparados com os aviões americanos. E quando os pilotos israelenses, com a sua ampla experiência, entram em ação, não encontram ninguém que pode se comparar com eles. Os iranianos ficaram furiosos com os chineses, que forneceram baterias de mísseis antiaéreos que não foram capazes de proteger nem o território, nem a liderança, nem as instalações iranianas. E mais alguns aspectos peculiares dessa guerra. Primeiro, os iranianos atacam aqueles que poderiam ser os seus aliados, países muçulmanos do Oriente Médio. Atacar Israel, considerado o pequeno Satã, a entidade sionista, faz todo sentido na lógica iraniana. Atacar os Estados Unidos, o grande Satã, também. Mas atacar os países do Golfo, aqueles países muçulmanos que supostamente formam um bloco islâmico no mundo, de repente foge dessa lógica. É verdade que os países do Golfo são considerados países conservadores, podem ser vistos como moderados quando comparados com o Irã, mas agora formou-se claramente uma coalizão que inclui Israel e que vê o Irã como um inimigo não só potencial, mas real. A Arábia Saudita ficou de fora dos ataques mais intensos porque tem um pacto de cooperação com o Paquistão. Supostamente, se a Arábia Saudita, atacada pelo Irã,
invocar o pacto, o Paquistão entra na guerra contra o Irã, lembrando que o Paquistão é uma potência nuclear. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos afundaram um navio utilizando um torpedo lançado por um submarino, algo que não acontecia desde o confronto com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas mais recentemente, os ingleses torpedearam um navio argentino, o General Belgrano, em 1982, durante a Guerra das Malvinas. Desde então, algo assim nunca tinha acontecido, o que mostra também como essa guerra se ampliou. O submarino americano afundou o navio iraniano nas costas do Sri Lanka, muito longe do Golfo Pérsico, mas numa área que pode ameaçar a navegação de petroleiros que saem do Golfo Pérsico em direção à Ásia. É mais um sinal de quanto essa guerra pode escalar, eventualmente saindo totalmente do controle. O que aconteceu essa semana não são fatos isolados. Fazem parte de um processo histórico e geopolítico muito maior. E é exatamente isso que diferencia quem apenas consome notícias de quem realmente compreende o cenário internacional. Se você quer desenvolver essa leitura estratégica, entender as raízes dos conflitos e analisar as próximas manchetes com segurança, te convido a conhecer o curso Decifrando o Oriente Médio. O link está na descrição. Aulas gravadas, conteúdo aprofundado e contexto real para você estudar no seu tempo. Até a próxima!